Boa tarde, alunos. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Hugo, tá? Estaremos dando continuidade, ou melhor dizendo, finalizando a disciplina de clínica cirúrgica, tá? Devido à questão da pandemia do Covid e os decreto municipal, nós ainda não podemos retornar com as aulas presenciais. Estaremos dando continuidade na, na disciplina com as videoaulas, no caso, aulas online, né? Qual modo será da condução da disciplina nesse momento? Eu estarei mandando aulas semanais por videoaulas, tá? Que vai ser postada no YouTube, e mais estudo dirigido, referente ao conteúdo da aula, tá? Da videoaula, o qual deverá ser realizado, deverá ser feito, tá? Que deverá ser entregue para mim, tá? Eu vou estipular uma data para ser entregue. Lembrando que esse estudo dirigido não vai ser atribuído nota, tá? Então esse dali só vai fazer parte integrante do processo de ensino-aprendizagem com vocês, tá? Eu oriento que vocês assistam às aulas e façam isso dirigido no decorrer das aulas normal, previsto no cronograma. Essa semana a gente não conseguiu ainda mandar, eu não consegui mandar no horário da aula de vocês, visto que a Samara ainda precisava ajeitar um pouquinho a questão do calendário, tá? Do cronograma da semana. Mas por bem, já vai estar tudo resolvido, ok? Quanto isso, estaremos dando continuidade à assistência de enfermagem ao paciente cirúrgico vascular, ok? Saliento ainda, gente, que qualquer dúvida vocês me mandem, tá? Para mim poder sanar essas dúvidas. Eu vou estar à disposição de vocês por via WhatsApp, ok? Então vamos continuar. O que é flebotomia ou venoflebia, tá? A flebotomia é uma inserção de um catéter de poliestileno em uma veia através de um pequeno corte. Tá? Nada mais é do que pegar um, um catéter, ou seja, um caninho, colocar dentro da veia, tá? E deixar essa parte no meio externo. Qual é a finalidade disso? Poder funcionar, poder utilizar essa veia para administração de medicamento, entre outros, tá? Qual é a indicação então, gente? A flebotomia é indicada quando existe dificuldade de funcionar a veia, por exemplo, em crianças, tá? Que geralmente crianças é complicado, é mais difícil, elas têm o sistema vascular é pouco desenvolvido ainda, tá? Então, principalmente quando tem que infundir bastante volume, precisa dessa flebotomia. Pessoas obesas também, devido à questão da espessura do tecido adiposo, às vezes é a necessidade de fazer esse procedimento cirúrgico. Tá? Paciente em choque, quando o tratamento exige uma infusão contínua endovenosa por período prolongado. Tá? A flebotomia é uma pequena cirurgia, geralmente se ocorre na própria clínica cirúrgica, tá? Sob anestesia local. A enfermagem deve orientar o paciente sobre esse procedimento e fazer uma tricotomia na região, no caso se for homens ou que tenha nessa região pelos, tá? Quando necessário. A flebotomia é realizada nos membros superiores, tá? Caso não seja possível, ou seja, aquelas veias do membro superior esteja prejudicado ou tenha algum empecilho, pode ser feito nos membros inferiores, tá? Mas, a princípio, eles têm a maior indicação, melhor, a preferência é membros superiores, devido que os membros inferiores têm maior chance de formação de coágulos, tá? Quanto aos cuidados pré-operatórios, gente, é preparar o material necessário, né? Material de pequena cirurgia, ou seja, já vem lá da central o kit de pequena cirurgia, é esse que vamos utilizar. Tá? Anestésios locais, xilocaína, fio para sutura,
catéter para a flebotomia de vários tamanhos, ou então do tamanho indicado pelo médico, tá? Antissépticos, tá? Luvas, campos, gases esterilizados, material para curativo, lâmpada auxiliar, telas de imobilização, tá? Cubarrim, tá? Cubarrim, suporte para soro e soro e equipo preparados, tá? Seringa, agulha para infiltração do anestésico, tá? Bions, quando a cirurgia é realizada na enfermaria, né, para preservar a integridade do paciente e também não expor outros pacientes para vendo o procedimento e tudo mais. Durante a flebotomia, a enfermagem deve permanecer junto ao paciente para atendê-lo, tá? Para monitorar, ver a necessidade do paciente e também para auxiliar o médico quando necessário, tá? Quanto aos cuidados no pós-operatório da flebotomia, a gente precisa observar o curativo, tá? Em geral, o curativo é compressivo para prevenir sangramento. Então, nas primeiras horas, nos primeiros dias, não se troca esse curativo, mas precisamos observar se tem sangramento e caso tenha, a gente vai fazer um outro curativo compressivo em cima daquele primeiro, tá? Controlar o gorjetamento do soro conforme prescrição, cuidando para que não haja interrompimento, ou seja, ser interrompido, pois pode ocorrer obstrução do catéter, tá? Então, assim, a flebotomia sempre tem que estar irrigada, pois pode fazer formação de coágulo e obstruir esse catéter, ok? Orientar o paciente para não puxar, não dobrar o catéter, tá? Após o segundo dia, fazer curativos diários ou conforme prescrição, observando o aspecto da inserção e o aspecto de secreção que apresente. Inclusive, se tem presente ou não a flebite, tá? Manter o uso da antisepsia rigorosa no manuseio, tá? Então, assim, fazer limpeza correta, antisepsia correta do local, tá? Observar sinais de flebite, lembrando, sinais de flebite, rubor, calor, edema, dor, secreção, tá? Manter o membro apoiado, se possível, mais elevado. Então, assim, manter o paciente com o braço apoiado, por exemplo, você está deitado no leito, colocar um travesseiro, um coxinho, ou até mesmo um cobertor debaixo dele para ficar mais tranquilo e levemente elevado, tá? Para melhorar o retorno venoso. Tá? Em caso de obstrução, avisar o médico imediatamente, tá? Tentar desobstruir, sempre aspirando, gente, sempre aspirando o coágulo, jamais empurrar o êmbolo para dentro do vaso, né? Ou seja, empurrar o êmbolo da seringa, pois dessa forma você vai pode correr o risco de embolia no paciente, embolia pulmonar e outros problemas decorrentes a isso. Então, sempre aspirar o coágulo, tá? Nunca empurrar ele para dentro da veia. Quanto à complicação, obstrução do cateter por coágulo, então isso aqui precisamos ter sempre em mente e estar cuidando, tá? Então, é algo que a gente precisa sempre estar em alerta para não perder esse procedimento que a gente fez. Flebite e infecção, tá? É uma ocorrência. E aqui eu saliento, gente, também por questão de uma iatrogenia, né, da equipe, né? Obstrução por coágulo pelo fato de às vezes não utilizar o gorjetamento correto ou deixar muito tempo sem irrigar e tudo mais. Flebite e infecção muitas vezes é por questão de manuseio incorreto, né? De não fazer a asepsia correta, lavagem das mãos e tudo mais. Tá? Estaremos falando agora de safenectomia. Tá? O que seria safenectomia? Cirurgia que realiza a realização da retirada das varizes nos membros inferiores, principalmente a veia safena magna. Tá? O que são varizes? São veias dilatadas que se dilatam, provocando estase do sangue, ou seja, o sangue para nessa região. Tá? Ocorre com frequência nos membros inferiores, mas pode também ocorrer no reto, as hemorroidas,
doença hemorroidária, melhor dizendo, na vagina, na vulva e no esôfago. Tá? Pode ser causado por defeito das válvulas, ou seja, aquelas válvulas que a gente tem na veia pode estar defeituosa, postura, tá? Permanecer muito tempo em pé ou sentado, tá? Tanto um quanto o outro atrapalha. Em pé, ele aumenta a pressão hidrostática, ou seja, a pressão que o sangue precisa fazer ocorre esse retorno venoso, ou seja, o sangue se acumula nos membros inferiores mais embaixo, tá? Nas pernas, e sentado, além dessa pressão que a gravidade faz, fazendo com que acumule sangue na região das pernas, o joelho está fletido, dificultando mais ainda a questão do retorno, tá? Gravidez, obesidade, existindo ainda uma predisposição hereditária, pessoas que têm disposição hereditária ou qualquer fator que dificulte a circulação normal do sangue, tá? Então aqui a gente tem, nessa região aqui, a gente está mostrando esquematicamente a safena magna, tá? Ela vai desde lá da região inguinal até lá no final da perna, tá? Do pé, melhor dizendo, tá? Qualquer coisa que ocorra, principalmente nas válvulas dessa veia, ela vai ocorrer o quê? Dificultar o retorno venoso, tá? E fazer essa dilatação e o estase desse sangue, ou seja, o sangue fica acumulado nessa região, tá? Outra coisa, gente, como a gente tem uma força da gravidade empurrando o líquido para baixo, ele tem dificuldade de retornar. Essa dificuldade de retornar também faz essa dilatação aqui, tá? E isso aqui é bem incômodo, dolorido para a pessoa, tá? O paciente portador de varizes nos membros inferiores geralmente se queixa de cansaço, dores, edema, principalmente no final do dia, cãibras noturnas e pode apresentar veias dilatadas e salientes, tá? Existe um risco de inflamação frequente, ulcerações e hemorragia, tá? Indicações. Varizes nos membros inferiores, quando existe o prejuízo da circulação, risco de flebite, tromboflebite, além de corrigir problemas estéticos. Tá? Cuidados pré-operatórios, então, a gente, como em geral uma cirurgia programada, ou seja, eletiva, existe um tempo suficiente para fazer um estudo completo das condições circulatórias do paciente e tratamentos flebites, úlceras, que o paciente pode apresentar. Lembrando, como é uma doença, melhor dizendo, uma cirurgia eletiva, a gente tem um tempo para fazer um preparo pré-operatório adequado. Então, ver as condições de saúde do paciente e fazer todos os preparos necessários dele. Tá? Quando o paciente interna para realizar uma cirurgia, precisa se fazer uma tricotomia ampla que abrange desde a região pubiana, ou seja, na região inguinal, até os pés. Tá? Lavagem intestinal, higiene completa, lembrando que nesses casos de cirurgia, no cuidados pré-operatórios, a gente precisa orientar ou auxiliar o paciente, tomar o banho com clorexidina e degermante, tá? Cuidados no pós-operatório, sendo uma cirurgia de baixa, melhor dizendo, geralmente é realizada anestesia raquidiana, ou seja, faz o bloqueio para sentir dor das pernas, ou seja, faz essa anestesia raquidiana e bloqueia toda a dor, a sensação de dor da cintura para baixo. Tá? Elevar os pés da cama para manter os membros mais elevados, ou seja, melhorar o retorno venoso. Tá? Observar o curativo, geralmente o cirurgião utiliza atadura elástica também para ajudar nessa retorno venoso. Controlar ou aferir os sinais vitais, tá? E ficar atentos para possíveis desarranjos desses sinais vitais que pode nos mostrar alguma complicação. Tá? Orientar para a deambulação. Em geral, no dia seguinte da operação, o paciente inicia os exercícios de deambulação. Esse exercício consiste em levantar do leito e deambular durante de 3 a 5 minutos, em intervalos regulares, ou seja, regulares, tá? De 2 em 2 horas ou de 4 em 4 horas, conforme a prescrição. Tá?
Após o exercício, é importante repousar com membros inferiores elevados, tá? Os períodos de deambulação são aumentados gradativamente, conforme a orientação médica. Então, assim, a deambulação, ela precisa ser regulares, de 3 a 5 minutos, de 2 em 2 horas ou de 4 em 4 horas. Vai depender muito das condições do paciente, tá? Após isso, precisa que o paciente esteja em repouso, tá? Faça repouso no leito e que os membros inferiores sejam elevados assim para auxiliar ainda nesse retorno venoso. Tá? Observar também o funcionamento intestinal e urinário, orientar o paciente para alta, o paciente permanece hospitalizado em torno de 3 a 5 dias, às vezes vai até antes. Quando recebe alta, deve ser orientado conforme a retirada dos pontos, repousar com membros inferiores elevados, evitar permanecer muito tempo sentado ou em pé, tá? Por muito tempo. Enquanto o uso de meias elásticas, o médico pode prescrever, tá? Então, assim, pode ser prescrito meias compressivas, aquelas meias elásticas para ajudar nesse retorno venoso. Quanto às complicações, hemorragia, tá? Devido que é um ato cirúrgico, então pode ocorrer hemorragia, tá? Insuficiência circulatória nas extremidades, flebites, tromboflebites, tá? E infecção, tá? Então temos que tomar atenção nisso. A questão da deambulação, da meia, da elevação, vai resolver essas 3 primeiras complicações, ou melhor dizendo, prevenir, tá? Ainda é importante que as pessoas, o paciente também ingira grande quantidade de água, tá? Ou seja, esteja bem hidratado. A infecção a gente vai reduzir com a higiene adequada do membro, tá? Com cloroxina intergermânico, ou em casa orientar que ele lave com água e sabão. Aqui está a nossa referência, lembrando, gente, que eu estarei enviando as videoaulas e o estudo dirigido, que deve ser assistido, tá? E feito isso dirigido, tá? A questão da presença de vocês será por meio de 2 formas. Questão da visualização do vídeo, que vai estar no YouTube, então eu tenho como ver quem visualizou, e a entrega do estudo dirigido, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês no WhatsApp, ok?